Olá, meus amados e queridos irmãos, como vocês estão? Tudo na santa paz de Deus? E aí, Dudu, tudo na santa paz de Deus? Tudo, e com você? Tudo! Bora lá para mais um vídeo, mais um salmo, mais uma mensagem. Hoje, né, vai estudar qual salmo, Eduardo? 42. Eita, glória! Então vamos lá para mais uma mensagem? Vamos lá. Gente, ontem eu falei sobre o nome que está escrito no livro da vida, né? E eu quero que o meu nome esteja lá no livro da vida. E você aí de casa, quer que o seu nome esteja lá no livro da vida? Eu conheço várias pessoas que têm medo de ler o Apocalipse na Bíblia. Será por que, Eduardo, que essas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse? Acho que é medo, né? Medo do que vai vir por aí, não quer saber o que vai vir, né? Eles não estão querendo saber o que vai vir para eles não continuar pecando, né? Porque se eles ver realmente o que está lá no livro de Apocalipse, possa ser que eles acordam para a vida e falam, epa, não vou continuar nesse caminho que eu tô não, porque Senão se eu continuar, vai dar ruim pra mim. porque se eu continuar nesse caminho que eu tô, na hora que chegar lá no dia do juízo final, eu sei que eu não vou ter minha salvação, né? E é isso que vai acontecer no dia do juízo final. Deus vai estar com o livro aberto perante você, perante nós, e vai ler lá se o teu nome está escrito lá ou não. Se tiver escrito, pode ser que ele continue escrito. Ou pode ser que ele esteja escrito e Deus arrisca ele do nome, o seu nome do livro da vida. O que você quer? Você quer que seu nome continue lá escrito? Ou você, na hora que você chegar lá, Deus pegar e arriscar? Porque para mim chegar lá e Deus não arriscar o meu nome do livro da vida, eu tenho que estar andando em santidade. Eu tenho que estar andando em retidão. Eu tenho que estar cumprindo os mandamentos de Deus para me ter a minha salvação. Então, assim, se vocês têm curiosidade ou têm medo, não tenha medo não, lê. Vamos ler o que está lá no livro de Apocalipse, no dia do grande final, né? No dia do grande juiz, né? No juízo final. Do juiz final, no dia do grande juiz final, né, Eduardo? Acertei. Então, eu vou ler aqui rapidinho só alguns trechinhos, mas se você tem alguma dúvida, pega a sua Bíblia, lê lá o livro de Apocalipse, para que se você estiver fazendo alguma coisa de errado, você já acordar para a vida e falar, esse caminho que eu tô seguindo, eu não devo continuar nele não, porque se eu continuar nesse caminho que eu tô seguindo, no dia que Jesus voltar para buscar nós, ele vai tirar meu nome do livro da vida. Então, bora lá na mensagem? Vamos lá. O livro da vida é uma lista VIP do céu. Se seu nome não tá lá, você não entra. Simples assim. É como se fosse uma lista de convidados, né, gente? Se eu fui convidada para a festa, meu nome vai estar lá, né, no livro, né? Aí a pessoa que tá lá recebendo vai dar um bichinho que o meu nome tá, que eu tô lá, né? Que eu já cheguei. Agora, se o meu nome não estiver lá, como que eu vou entrar? Não vai ter como, né? Eu quero que o meu nome esteja lá e eu quero entrar nesse dia. Apocalipse, capítulo 20, no versículo 15. E aquele que não foi chamado, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Eu não quero ser lançado no lago de fogo. Misericórdia, eu não quero ficar lá atormentando, a minha alma ficar atormentada lá, não. Minha alma vai sofrer muito. E dizem que a alma sente dor, viu, lá neste lugar. Que não é só a carne que sente dor, não. Diz que a alma, estando lá no lago de fogo, você sente dor. Até Deus falar assim, ó, ela vai desaparecer da face da terra. Ai, gente, Deus é mau, Deus não é mau, não, ele é justo. Você tem um livre-arbítrio para escolher o caminho certo e o caminho errado. Se você tá seguindo o caminho errado, você vai parar onde? No lago de fogo. Como ter o nome escrito no livro da vida? Nascer de novo. Em João, capítulo 3, no versículo 3, está escrito assim, ó. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, está escrito assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. Como nasce de novo?
crê em Jesus e se arrependa. Em Atos, capítulo 2, no versículo 38, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Para você, não é trocar de igreja, é trocar de natureza. Sair da lista de Adão e entrar na lista do Cordeiro. Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Então, gente, se você frequenta alguma casa de oração, frequenta alguma igreja, aí pode pensar, eu vou trocar de igreja para ver se eu mudo. Se eu tenho outro rumo na minha vida, colocar a culpa na igreja. Você tem que mudar seu comportamento, mudar a sua natureza. Porque a natureza humana é uma natureza difícil. É uma natureza difícil de lidar. E a gente tem que transformar a nós mesmos cada dia que passa para nós ter essa salvação. E não ficar colocando culpa no amiguinho, não ficar colocando culpa na igreja. A gente tem que olhar para si mesmo e tentar mudar a gente e deixar os outros de lado. Vamos preocupar com nossos erros, não com os erros dos amiguinhos. Confessar Jesus como Senhor publicamente. Tem gente que tem vergonha de falar de Jesus publicamente, né, Eduardo? Eu não tenho, eu amo Jesus. Em Romanos capítulo 10, no versículo 9 ao 10, está escrito assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvos. Em Mateus capítulo 10, no versículo 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Para você, vergonha de Jesus na terra, Jesus com vergonha de você no céu. Marcos, capítulo 8, versículo 38. O nome no livro é para quem assume o rei, não para crente secreto. Vocês sabem o que é crente secreto, né, Eduardo? Você sabe o que é crente secreto? Sabe, Eduardo? Acho que você estava perguntando pro pessoal de casa. Não, o pessoal de casa também, mas eu tô perguntando aqui pra você. O nome já até diz, né? Aquele crente que só fica na escondida, não fala do nome de Deus, não glorifica ele em público. Só fica ali, né, no cantinho dele, né? Isso mesmo, não demonstra que é um servo de Deus, né? Tem vergonha de chegar perto de um grupo assim e falar: eu sou servo de Deus. Ou quando tá num grupo e o grupo tá falando e ele não quer participar, tem vergonha de dizer, né? Então esse é o crente secreto. Exatamente. Cadê? Vencer o pecado é perseverar até o fim. Apocalipse, capítulo 3, no versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Eita, Glória, eu queria estar lá. Eu quero, né? Eu queria não, eu quero, Eduardo, você quer? Também. Eu quero estar lá vestida de branco e meu nome tá escrito lá no livro da vida. Eu falar, eu venci, glória a Deus, eu venci. Cadê? Mateus, capítulo 24, no versículo 13, está escrito assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eita, glória. Para você, começou, termina. Caiu, levanta. 1 João, capítulo 1, do versículo 9. Nome entra pela graça. Nome entra pela graça. Permaneça pela fidelidade. Em Hebreus, capítulo 10, no versículo 38, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, se eu recuar da presença de Deus, o que vai acontecer? A alma de Deus não vai ter mais prazer em mim, né? Porque eu vou estar recuando, eu vou estar me distanciando de Deus, então a alma dele vai se afastar de mim, né? Não vai ter prazer mais em mim. Não vai ver mais graça, não vai ver mais sabor em mim, porque eu tô me afastando da presença de Deus. Cadê? Viver em santidade não é religião. Em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 17,
e não entrará nela coisa alguma que contamine, mas os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, segue a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a santidade, sem a qual, então, sem a santidade. Se você não seguir a santidade, você não verá o Senhor. Para você, Deus não risca o nome por fraqueza, risca por rebelião contínua. Rebelião contínua, Jana, como assim? Eu ser uma pessoa sem o amor de Deus no meu coração, ser uma pessoa fria, ser uma pessoa amarga, ser uma pessoa amargurada da vida, ser uma pessoa rancorosa, ser uma pessoa que não sabe perdoar o próximo, ser uma pessoa que não tem amor pro próximo, que não tem empatia pelo próximo. Isso tudo é uma rebelião contra o Espírito Santo, né? Porque como que o Espírito Santo vai habitar numa casa amargurada? Vai habitar numa casa que não tem amor no teu coração? Como que o Espírito Santo vai habitar em mim sem que eu vivo dando patada nos outros? Sem que eu vivo desejando ver a queda do outro? Não tem como o Espírito Santo habitar em mim, né, gente? Nós temos que ser luz. Como diz, nós temos que ser o sal da terra. Davi pecou e continuou no livro. Saul pecou e foi riscado. Por que Saul pecou e foi riscado? Porque ele não se arrependeu, né? Continuou fazendo os mesmos erros. Ficou achando que era o melhor, né? Não teve... não se humilhou, né? Diante de Deus. Ele foi soberbo, né? Exatamente. Uma pessoa soberba. Aí Davi reconheceu que tinha errado e permaneceu. Isso mesmo. Pecado confessado é apagado. Pecado escondido te apaga do livro. Entendeu? Então, pecado confessado é pecado apagado. Pecado escondido te apaga do livro da vida. Então, não fica fazendo coisas erradas aí, escondido do homem, achando que Deus não tá vendo, não. Porque Deus tá vendo. É Deus que vai nos dar a salvação, não é o homem, não. Você pode esconder do homem aqui na terra, que você tá fazendo coisa errada, que você tá vivendo na imundície, mas de Deus a gente não esconde nada. Deus tá vendo tudo. Como saber se teu nome tá lá? 1 João, no versículo 5 ao 13. Estas coisas eu vos escrevi para que saibeis que tende a vida eterna. Lucas capítulo 10, no versículo 20. Alegrai-vos antes por entrarem os vossos nomes escritos no céu. Então nós temos que nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro, né? Em Apocalipse 22, no versículo 19, se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Cadê? Nome entra pela graça, mas pode ser riscado pela apostasia. O seu nome pode entrar pela graça, mas ele também... Cadê Eduardo? Me perdi. O nome entra pela graça, mas pode ser riscado pela apostasia. Tá lá em Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao 6, viu, gente? Não brinca de ser crente. Aquele que pecar contra mim, este eu riscarei do meu livro. Tá em Êxodo, capítulo 32, no versículo 33. Hoje é dia. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis que aqui agora o tempo aceitável. Porque quando a trombeta tocar, o livro fecha. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E aí, só entra quem já tá dentro. Confere teu nome, porque no juiz não tem recusa. E aí, pessoal de casa, vai ficar uma pergunta para vocês. O nome de vocês está escrito no livro da vida? O que vocês estão fazendo? Vocês estão andando em retidão? Estão andando em santidade? Ou está andando em rebelião? Está andando contra a vontade de Deus?
tem muitas formas de nós estarmos andando contra a vontade de Deus, viu? Vamos abrir os nossos olhos, vamos abrir as nossas mentes, vamos abrir os nossos corações, né? Para Deus poder habitar em nós e nos lavar dos pecados que contaminam a nossa alma. Para que no dia que chegar no juízo final, o nosso nome esteja lá no livro da vida. Vamos andar nos mandamentos de Jesus Cristo. Eu vou passar a palavra agora para o Eduardo, porque senão o vídeo vai ficar grande igual ontem. O salmo hoje é o Salmo 42, é um salmo maravilhoso, muito bonito de ler, de orar. Bora lá, Eduardo? Bora lá. Então, bora lá. A paz de Deus a todos, como vocês estão? Hoje, né, como minha mãe disse, é dia da gente ler o Salmo 42, e como eu disse no vídeo de ontem, não é um salmo de Davi, né? Então vamos lá, né? É um salmo de Corá, né, Eduardo? É, Regente. Isso, Regente do Corá. Então vamos lá. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde as Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama o outro abismo, ao ruído das tuas catatumbas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, ó meu Deus. Amém. E aí, Eduardo, o que o Salmo 42 está passando para nós? É um salmo, pessoal, que aqui passa, que é um momento, né, que a gente está se afastando de Deus, está afastado da graça de Deus. Aqui no começo já diz, né? Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então aqui o salmista que fez esse salmo diz que a alma dele está pedindo por Deus, né? Pedindo pela presença de Deus, como um servo pede pela água dos rios, né? Das correntes dos rios. Então aqui ele diz que a alma dele está precisando da presença de Deus, da graça de Deus. Que ele estava longe da graça de Deus ali. E ele fala: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então aqui ele estava querendo saber, né? Quando que ele vai estar diante da face de Deus novamente? Quando ele estará na presença de Deus novamente? E assim a gente, né? A gente pode estar aí um pouco triste, né? Os últimos dias. Pode estar um pouquinho abatido, aflito. Mas você já pensou que é porque você está um pouco afastado de Deus? Não está querendo buscá-lo? Não está buscando Ele? Pode aí você nem perceber, mas está aí alguns dias sem orar, sem enjoelhar a Deus, pedir força para Ele. Então se você está aí abatido, um pouco aflito, tenta pensar assim: será que eu estou me afastando de Deus? Será que eu estou me mantendo longe de Deus? Não estou buscando Ele para me estar com esse sentimento? E assim é como diz no Salmo 42, né? E aqui fala, né? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Então aqui o salmista dizia, né, que as lágrimas dele serviam de mantimento de dia e de noite, que ele chorava durante o dia, chorava durante a noite, pela falta da presença de Deus. E aqui ele diz que constantemente as pessoas perguntavam para ele onde estava o Deus dele, né? Onde está o teu Deus? E eu acho que nessa situação nem ele assim poderia dizer que ele estava afastado, ele não poderia dizer que Deus estaria com ele. Mas aqui não é a questão que Deus se afastou dele, e sim ele se afastou de Deus. E ele fala: quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com multidão que a festejava.
Então aqui ele lembra, né, do tempo que ele festejava, ia com a multidão à casa de Deus glorificar a Deus. Ele sente essa saudade. E a gente também, a gente tem que sentir a vontade de buscar a Deus. Não podemos nos afastar de Deus e achar que tá tudo bem. Nossa, eu me afastei de Deus, nada mudou na minha vida. Não podemos ser assim. Você começa a se esfriar, né, Eduardo? Exatamente. A pessoa começa a se esfriar longe da presença de Deus e fica se acostumando com aquilo. E vai levando a vida, vai levando a rotina de casa, a rotina do dia a dia e se acostuma. E é onde a sua alma Se acostuma. se fica naquela Fria, mesmismo, né? Se esfria na presença de Deus. Eu não, minha alma já sente vontade de Deus, já sente sede de estar na presença de Deus. No dia que eu fico sem conversar com Deus, ou fico sem pegar na Bíblia, ou fico sem ir na igreja, a minha alma sente, o meu corpo sente. E não devemos buscar a Deus só quando nós vai na igreja, não, pessoal. Temos que buscar a Deus constantemente, ainda mais dentro das nossas casas. Dentro das nossas casas, sim que nós devemos buscar a Deus. Nós temos que fazer um altar de Deus dentro da nossa casa. Porque nós vivemos aqui dentro de casa, né? Nós mora numa casa, nós não mora na igreja. Então nós temos que buscar a Deus constantemente, é dentro de casa. É orando, é conversando, é clamando, é louvando. Vamos ser igual a corça, né? A corça, né, Eduardo? Corça, né? Fala, né? Sim. Que brama pelas correntes das águas, né? Que tem sede das águas, né? Porque ela não dá aquele rugido mais maravilhoso. Já ouviu o rugido da corça? Não, é um rugido bem bonito. Então vamos ser igual a ela, quando ela tá querendo água, ela solta aquele rugido forte. Vamos buscar a Deus constantemente. Vamos ficar firme e forte buscando a Deus. Vamos ter sede de Deus. Porque se o Espírito Santo vir e nos alimentar, nós nunca mais vai ter sede. Nós nunca mais vai precisar de ter sede, que é uma sede espiritual, né? Hoje muitos têm sede espiritual, mas não buscam. Eu tenho sede espiritual, mas eu estou buscando. Eu quero me alimentar dessa água para eu nunca mais ter sede dela. Porque no dia que eu não tiver mais sede dessa água, nossa, vai ser maravilhoso. Vai ser só bênção na nossa vida. É uma água que vem e transforma o nosso ser, né, Eduardo? Então vamos nos alimentar dessa água. Essa água é o quê? A palavra de Deus, né? Pode continuar, doutor. E aqui ele fala: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da minha face. É engraçado que essa parte aí, ele ordena a alma dele mesmo esperar em Deus. Você espera em Deus, você se acalma e alma. Ele faz o questionamento: por que estás abatida? Por que Espera você em está Deus. abatida? Tem hora que eu pergunto pra mim, por que você está abatida? Você tem um Deus maravilhoso. Se aquieta. Para com isso, você serve o Altíssimo. Então se acalma aí, alma. Por que está abatidas? Tenha calma. Tenha calma. Então ele ordena a alma dele a se aquietar. E nós temos que ser assim, falar para nós mesmos: se aquieta, você serve um Deus. Para que você está assim, angustiada, atribulada? O seu Deus não é um Deus morto, não. É um Deus vivo. Vamos esperar nele. No tempo certo ele vai vir. Vai nos socorrer. Vai nos dar da água para nunca mais nós ter sede dela. Temos que saber esperar, né, Eduardo? Então vamos ordenar a nossa alma Que espere em Deus. que espere em Deus. E aqui ele diz de novo: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, e desde o pequeno monte. Então que ele fala para Deus que a alma dele está abatida. E que isso faz lembrar do tempo que ele estava na presença de Deus, estava perto da presença de Deus. Um abismo chama outro abismo, ao ruído de tuas catatumbas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Então ele fala, né, que o abismo chama o abismo. Então uma fase ruim chama a outra se você não buscar a Deus. E assim vai se tornando uma bola de neve, né? É, porque, vamos supor, eu tô passando por uma fase ruim. Aí se eu me entregar, Não vai mudar, vai não continuar. vai mudar, só vai continuar. Eu vejo muitas pessoas que sofreram na vida, aí em vez de deixar isso pra trás, esquecer o que viveu, não, fica preso no que passou.
fica lembrando, fica acabando com a alma dela mesmo, fica alimentando-se daquilo, né, que já passou, fica lembrando. Aí ela fica torturando a alma dela com coisas que já passou, em vez de esquecer e dar continuidade à sua vida, clamar ao Senhor para te dar força para você continuar caminhando, não. Aí só quer saber de lembrar o que aconteceu. Ah, no passado você me feriu. No passado aconteceu isso comigo. Ah, quando eu era jovem, aconteceu isso comigo. Ninguém procurou saber o que eu estava passando. Gente, cada um tem uma história triste para contar. Mas aí vai cada um sentar e ficar chorando? Ou vai cada um se levantar, pegar a sua espada e ir para a guerra? Eu quero pegar a minha espada e ir para a guerra. Eu quero derrubar o Golias, que está vindo à minha frente. Eu não quero ficar sentada me fazendo de coitadinha, não. Eu quero me levantar, erguer minha cabeça e falar: eu sou filha de Deus, eu sou uma vencedora, eu já venci porque Jesus Cristo veio aqui na terra, morreu pelos meus pecados. E Ele não morreu pelos meus pecados em vão. Então eu vou me levantar, eu vou me erguer e vou derrubar esse gigante que está na minha frente. Aí tem gente que fica presa ao passado, Eduardo, com coisa que isso vai resolver alguma coisa na vida dela. E em vez de resolver, vai só chamar outro abismo. Porque é o que está escrito ali. Um abismo chama outro abismo. É como se diz, aquele que fere, o que ele vai fazer? Vai ser ferido. Vai ferir outra pessoa. Aquele que fere, ele vai ferir outra pessoa. Mas se você é um servo de Deus, é um guiado por Deus, pode vir 10 que está ferido contra você, que você não vai ferir nenhum dos 10. Com a luz do Espírito Santo sobre a sua cabeça, você vai derrubar os 10 só com a luz do Espírito Santo. Porque o mal a gente não combate com mal. O mal a gente combate com bem. Sem precisar fazer nada. Porque só a luz do Espírito Santo que está sobre você vai mostrar para eles quem é que você serve. Então não deixa as coisas do passado te afetar. Continuar te afetando. Ou se você está preso ao passado e está vivendo ao passado, não deixa isso atrapalhar o seu caminhar com Deus. Porque um abismo chama outro abismo. E você quer ficar preso nesse abismo? Ou você quer pegar a sua espada e derrubar o Golias que está vindo em sua direção? Você quer derrubar o gigante? Então levanta essa cabeça, olha para frente e vai marchar. Não fica fazendo de coitadinho, não. Porque de coitadinho o mundo tá cheio. E o único que pisou nessa terra e sofreu mesmo foi Jesus Cristo. Porque deveria ser igual era antigamente. A pessoa fez coisa errada e lá pra cruz. Aí vocês iam ver o que é sofrimento. Hoje em dia as pessoas elas se entregam fácil demais, Eduardo do céu. Como que as pessoas se entregam fácil? Uma coisinha desse tamanhozinho assim, elas já faz uma tempestade em copo d'água. Um trenzinho assim, ó, ela já faz aquele furacão, né? É igual tsunami. Ai, gente, não é porque não é você que passa. Eu quero ver se fosse você que passava. Então tá, então fica preso aí nesse mundinho medíocre seu, né? Nesse mundinho medíocre seu, você vai ver onde você vai parar. Se você pensa assim, então tá tudo bem. Só que eu não penso dessa maneira, não. Minha vida também não é fácil, não. Mas nem por isso eu vou ficar me lamentando. Eu vou levantar minha cabeça e vou marchar. Eu vou derrubar os gigantes que tá vindo contra mim. Eu não vou me entregar, não. E eu espero que vocês levantem a cabeça de vocês também e marcham. Derrubem os gigantes que tá vindo contra vocês. Nós servamos um Deus vivo. Nós não servamos um Deus morto, não. Davi, se ele fosse olhar... Apesar que esse salmo não é de Davi, né? É de Corá, regente do coro de Corá. Mas Davi, voltando lá nos salmos de Davi, Davi, se ele fosse se entregar, ele não tinha vivido o que ele viveu, não. Porque Davi passou por muitas coisas. E a mesma coisa é Jesus. Jesus veio aqui para cumprir uma vontade de Deus que era para pagar pelos nossos pecados, para nós ter salvação eterna. Pensa se Jesus tivesse se entregado, já na primeira chipatada. Você acha que nós ia ser salvos? Jesus não se entregou na primeira chapatada, não.
Chipatada, né, Eduardo? Chicotada. Chicotada, chipatada, vocês entendem, né? Porque vocês não é nhanhanhan, né? Então, assim, gente, acorda pra vida. Acorda pra vida. Acorda. A gente tem só essa vida aqui pra viver. A gente não sabe o dia de amanhã. Vamos entregar nossa alma pra Deus? Esse salmo aqui, de Corá, é um salmo maravilhoso. Aprende a esperar em Deus, no tempo certo de Deus. Não deixe sua vida entrar mais no abismo que ela tá, não. Fala pra sua alma esperar em Deus, aguardar em Deus, porque Deus vai vir ao seu encontro e vai te exaltar, vai te libertar, vai te dar salvação, vai te dar saúde, vai te dar paz, vai te dar alegria. Porque é isso que Deus quer pra nós. Deus não quer ver nós tristes, jogados nos cantos, chorando, atribulado, angustiado, não. Deus quer ver nós felizes na presença dele. Pode continuar, Eduardo, porque senão eu vou falando e o vídeo vai ficando grande e depois vocês não vão querer assistir até o final. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração a Deus da minha vida. Então aqui fala, né, mesmo ele estando longe de Deus e com essa angústia no coração dele, ele tem a plena certeza que Deus mandará a misericórdia dele, né, de dia e de noite. E a sua canção estará comigo, uma oração de Deus da minha vida. E uma canção também estará com ele, né, uma oração de Deus com ele estará. E assim a gente tem que lembrar, né, que Deus vai ajudar a gente. A gente pode estar ali, né, longe da presença dele, mas se a gente buscar, ele vai vir ao nosso encontro e vai melhorar a nossa situação. Basta você clamar e buscar. Porque Deus não vai invadindo, Jesus Cristo não vai invadir a nossa alma, não. Nós temos que dar liberdade para ele vir e habitar em nós. É igual o diabo não vai entrando. É nós que dá brecha pro diabo. As brechinhas que eu dou hoje, as brechinhas que eu dou amanhã, quando é depois de amanhã, o diabo entrou. Então você tá dando brecha pro diabo entrar na sua vida. E para Deus entrar na sua vida, você tem que dar permissão para Deus, porque ele não vai invadir a sua alma sem a tua permissão. Aí você escolhe para qual você quer dar brecha. Você quer dar brecha para Deus ou quer dar brecha para Satanás? Eu quero dar brecha para Deus. Eu já estou dando brecha para Deus, que é buscando ele todo dia, clamando ele todo dia na minha vida. E eu espero que vocês estejam assim também. Direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Aqui ele fala, por que Deus esqueceste dele? Mas será que ele não fez alguma coisa que desagradou a Deus para Deus ter se afastado dele? Ou ele mesmo se afastou de Deus? Ele tá preso ali, né, na opressão do inimigo. É o que nós tá acabando de falar. Você vai se entregar e deixar você ficar preso naquilo que tá te arrastando para trás? Não pode, né? Você vai ficar olhando para trás, o inimigo tá me atormentando, tá me puxando. Não, eu quero caminhar, eu quero seguir Jesus. Então não fica preso no passado não, gente. Não fica preso nas coisas que já aconteceu com vocês. Aprenda a soltar. Aprenda a soltar. Ou então até cortar, se for preciso, corta. Pra vocês continuar caminhando. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Mas aqui no final ele reforça, porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então ele diz, né, que mesmo os inimigos dele afrontando ele, perguntando onde está o Deus dele, ele fala para a alma dele ficar quieta, né, se acalmar, que Deus vai ao encontro dele, né. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele fala, ainda espera em Deus, que ainda vou louvar ele, porque Deus é a salvação dele. Salvação de minha face é o meu Deus. Ele afirma que Deus é a salvação dele. Então ele está ordenou de novo para a alma dele esperar em Deus. E é isso que nós temos que fazer. Não fala que a palavra tem poder? Você quer que a sua palavra tenha poder de bênçãos, de cura na sua vida? Ou palavras de maldição, de mal? Eu quero que a minha palavra tenha palavras de bênção, palavras de cura. Então eu vou falar para minha alma. Espera em Deus. Acalma a alma. Deus vai vir ao teu encontro. Não te perturbes dentro de mim, não. Não fica aflita. Calma que tá vindo a sua salvação. Então se eu estou falando que vai vir a minha salvação, eu estou profetizando isso na minha vida. Se eu
profetizar. Ai, a minha alma está batida, angustiada, só tem derrota. Eu estou profetizando na minha vida que só vai vir derrota. Então vamos profetizar coisas boas na nossa vida. Vamos falar para nossa alma se acalmar, que levem coisas boas por aí, que Jesus está vindo encontrar com nós. O que vocês acham? Vamos ter paciência e esperar? Vamos ser igual a corça que anseia pelas correntezas das águas? Vamos buscar Jesus constantemente? Não vamos se jogar num abismo e deixar ele acabar com a nossa vida, não? Tem muita gente presa ao passado que não sorta a corda, que não quer abrir mão, que prefere ficar sofrendo, que prefere ficar vivendo de passado. Gente, para. Quem vive no passado é museu. Você quer viver no passado? Vai no museu visitar lá que vocês vão ver as coisas que tinham no passado. Aí fica lembrando de coisa que passou, que aconteceu. O que aconteceu ontem pra mim aconteceu, já aconteceu. Não tem como eu voltar mais atrás. Não tem como eu consertar não, ou tem, Eduardo? O que passou, passou, né? Pode ser que se eu ferir alguém ontem, hoje eu posso falar, oh meu Deus, por que eu fiz isso? Será que eu posso ir lá e pedir desculpa pra ela? Só que não vai ser a mesma coisa. É, porque você já fez. Mas eu vou tentar, porque eu já feri. Por isso que nós temos que pensar 2, 3 vezes e antes de ferir alguém. Porque depois a lança lançada, não tem como você puxar ela de volta. Porque na hora que você puxar ela de volta, o estrago já tá feito. O machucado já tá causado. Então por isso nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Para não ferir o outro, para não machucar o outro. E vice-versa, que o outro também tenha cuidado com as palavras dele para não nos ferir, para não nos machucar. Aí tem como nós voltar só um pouquinho, se for no caso de pedir perdão, se arrepender. Mas mesmo assim, igual eu tô falando pra vocês, já vai estar estrago, né? O estrago já vai ter feito, né, Eduardo? Então vamos parar de viver no passado, vamos parar de ficar ali remoendo aquilo que passou, porque um abismo só chama outro abismo. A sua ruína só vai chamar outro ruína. E eu não quero isso pra minha vida. E espero também que vocês não queiram isso pra vida de vocês. Então, pessoal de casa, espero que vocês tenham entendido. Será que eles entenderam, Eduardo? Ah, acho que sim, é só inteligente. Gente, a minha voz é assim mesmo, tá? Não é porque eu tô brava, não. É que minha voz é assim. A minha voz não é mansinha, calma, igual a do Eduardo. Eu já sou mãe, né, gente? Mãe tem que dar uns puxões de orelha de vez em quando, né? Então, mas eu sou boa, não sou, Eduardo? Só Deus que sabe se eu sou boa ou não, né, gente? Brincadeiras à parte, só pra dar uma descontraída, mas pega a Bíblia de vocês aí em casa, lê o Salmo 42, entregue a sua vida pra Deus. Vamos beber dessa água para nós nunca mais ter sede. Vamos falar para nossa alma esperar em Deus, porque Ele vai vir e vai nos socorrer. E vamos saber esperar, né, gente? Então esse é o vídeo de hoje, esse é o Salmo de hoje. Se vocês não entenderam o que nós quis passar para vocês, pega a Bíblia, lê, que aí o Espírito Santo vai mostrar para vocês e vocês vão entender, ok? Então eu saúdo a todos vocês com uma santa paz de Deus. Eu desejo que a presença de Deus esteja dentro de cada lar. Eu desejo que a presença de Deus esteja dentro dos hospitais. Eu desejo que a presença de Deus esteja nos 4 cantos deste mundo. E eu desejo que a presença de Deus esteja dentro dos nossos corações, hoje e sempre, que nunca falte a presença de Deus na nossa vida. E você, Dudu? A paz de Deus a todos. Fiquem com Deus. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta o que achou, compartilhe, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e para ajudar a gente também. Fiquem com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Até amanhã, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.